Olá, gente. Ainda falando sobre o substantivo Thanatos, que significa chegar ao fim, terminar, que aqui nós chamamos de morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus, ou o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 4, diz assim, João 15, a partir do 4, permanecei em mim, como eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós o ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Não, gente, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, por ela nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornastes participante da natureza divina, depois de vos libertar da corrupção que permanece no mundo como resultado da concupiscência. Gente, por que eu li esses versículos? Capítulo 6, versículo 23 de Romanos, que diz que o pagamento, o soldo, o salário do pecado, né? A compensação pelo pecado é a morte. A palavra pecado aqui, usada nesse contexto, é justamente anomia, iniquidade, desobediência à lei, à ordem. E o que aconteceu lá em Adão, como eu falei no livro anterior sobre Thanatos, que aqui a gente chama de morte, que Adão ofendeu ao Senhor, desobedeceu, e ele foi expulso da presença de Deus. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e foram destituídos, deixaram de receber da glória de Deus, não foi isso? E em João capítulo 15, versículo 4 até o 7, diz que se nós permanecermos nele, no caso em Jesus, e nós sabemos que Jesus é a palavra, né? Como está lá em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, que assim como o orvalho e a chuva cai e não volta para lá sem que antes regue a terra, para dar fruto para o que come e semente para o que semeia, assim é a palavra que sair da minha boca, diz o Pai, né? Diz o Senhor. Então Jesus é a palavra. Então se nós permanecemos na palavra e ela permanecer em nós, ele diz assim: permanecer em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecerdes em mim, assim também sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz aqui no versículo
6. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Então o verbo tanatol, de onde vem o substantivo thanatos, quer dizer chegar ao fim, porque esvaiu-se a nutrição, aquilo que nutre, a vitalidade, o combustível que nós chamamos aqui de vida. Então aí Paulo fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí quando você vai lá para segunda carta de Pedro, nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 3 e 4, que o Senhor, que nós chamamos aqui de Deus, Ele nos deu todas as condições necessárias para no futuro nos tornar participante da natureza divina. Aí eu pergunto, qual é a natureza humana? A natureza humana é vir à existência, né? Ser gerado, nascer, crescer, envelhecer, morrer. E qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é eterna, assim como nós éramos outrora, antes da desobediência de Adão. E diz que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui no capítulo 15, Jesus também diz que ele é a árvore. E no jardim tinha o quê? A árvore da vida. Ele diz que ele é a árvore e nós somos o ramo. Se você for para Mateus, no capítulo 15, o versículo 13, o Senhor Jesus ele chama a comunidade farisaica de árvore que o Senhor, que nós chamamos de Deus, não plantou. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele respondeu-lhe, dizendo: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixai-as, são cegos conduzindo cego. Ora, se um cego conduz o outro, ambos cairão num buraco. Então a ideia de árvore aqui, gente, fala de pessoas que comungam, que participam da mesma coisa. Já ouviu falar em árvore genealógica? Fala de que? Família. Quando Deus disse a Adão, de todas as árvores você poderá comer, a palavra comer quer dizer participar, de todas as famílias você pode comungar, menos dessa família aqui, dessa árvore. Aí vem Jesus e diz que nós somos o quê? Galhas dessa árvore, que participa dessa árvore. Qual é a árvore aqui? A palavra. E quem é a palavra? O próprio Jesus que encarnou-se. Então, a partir do momento que nós começamos a participar dessa palavra, enquanto nós estamos aqui vivos, nós participaremos dessa natureza de forma somente para mostrar assim o que vai ser no futuro. Só que quando nós chegamos ao fim dessa vida, que nós chamamos aqui de morte, que na verdade morte, como eu disse no vídeo anterior, não tem nada a ver com o significado de terminar, mas sim morte quer dizer testemunha. Aí quando nós chegamos ao fim da vida, na vinda do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiverem vivos, como aqueles que já estiverem tombados, sepultados, acontecerá o que diz lá em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 13. Os que estiverem mortos, os que estiverem nas tumbas, ou seja lá onde for, que não estão mais vivos, esses serão arrebatados primeiros. E os que estiverem vivos serão transformados. Aí cumprir-se-á o que está escrito aqui em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Nos tornaremos participantes da natureza do Eterno. Aí quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, né? Paulo diz assim,
Versículo 26. O último inimigo a ser destruído será aquilo que nós chamamos aqui de morte, mas no grego é Thanatos. Será o Thanatos, a morte. Pois ele tudo pôs debaixo dos seus pés. Aí no versículo 54, versículo 50, Paulo diz assim, ó: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que eu vos dou a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista da incorruptibilidade, e este que é mortal seja revestido de imortabilidade. Quando, pois, este que ser corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver revestido da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura: a morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças rendam-se a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, quando nós passamos a participar, a obedecer a Deus, nós começamos a participar da árvore da vida. Que Jesus chama aqui, ele mesmo se auto-intitula que ele é a videira verdadeira, ele é a vida verdadeira. Não aquilo que nós chamamos de religião. Eu congrego numa igreja evangélica, mas os costumes, os dogmas da igreja, isso não me dará vida, salvo se eu obedecer a palavra. Então, a partir do momento que eu passo a obedecer as normas da minha casa, da casa da minha mãe e do meu pai, se eu estiver morando com eles, agora não, graças a Deus, já sou adulto, já sou casado. Mas, quando eu tiver filhos, os filhos necessitam submeter-se, né, aquela ordem que eu coloco, estabeleço em casa. Porque eu sou o cabeça da família. Eu e minha mulher, nós somos ali aquele que provê, que supre, ou que suprirá, que eu ainda não tenho filhos, as necessidades dos meus filhos ou filhas que tiverem. Então, essa pessoa que é a provedora, como um patrão, ele estabelece limites. E é necessário que aquele que quiser permanecer debaixo do jugo desse provedor obedeça a tais ordens. O problema é que o ser humano, ele gosta de mandar, mas não gosta de obedecer. E aqueles que mais mandam, que são ditadores, aí é que não gostam de obedecer de forma alguma. Então, queridos, como se fala da palavra, não está falando aqui de termos religiosos, está falando de coisas diárias, da vida, das leis, porque a palavra de Deus, que nós chamamos aqui de Bíblia, não é um livro religioso. É um livro que fala de um reino. Aqui tem constituição, aqui tem leis, aqui tem normas de conduta. Só para você ter a compreensão, Mateus capítulo 7, versículo 12, resume todas as leis éticas, que é o que? Tudo o que quiserdes que os outros vos façam, façam vocês a eles. Esse é o princípio da vida. Então, por que todos nós morremos? Porque nós abandonamos, desobedecemos, achamos que já éramos sobre si, que podíamos nos manter vivos. Não é assim que todos os adolescentes fazem? Não é assim que todas as crianças a partir dos 8, 9, 10 anos que já são independentes? Ah, eu já sei fazer, eu já sei, minha mãe, meu pai. Uns são assim, outros são levados pelos amigos, pelas colegas, principalmente as meninas. A partir dos 11, 12 anos já que já está se descobrindo, aí começa a ouvir, conversinha das amiguinhas. E depois se dão de mal. Aí o que foi que aconteceu com Eva? Deu ouvidos
a serpente. E aí Paulo aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então o poder da morte, Paulo bota aqui morte como se fosse um ser, um agente que detém a nossa alma. Porque corpo e alma e espírito são três coisas diferentes. É só você estudar mais um pouquinho a Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra penetra até a divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito. E outras mais se você quiser, porque eu não vou falar aqui nesse assunto a respeito de corpo, alma e espírito. Que mantém a nossa alma lá presa, de modo a não voltar para o corpo. Por quê? Porque diz aqui, ó, o aguilhão, o cadeado, a algema, a cadeia da morte é o pecado, ou seja, a desobediência da palavra. E a força do pecado é quem? A lei. Não matarás, não adulterarás. Então, a partir do momento que nós somos justificados por Cristo, porque a morte não pôde prender Jesus lá no Sheol, de modo que o corpo dele foi glorificado como primícia, mostrando que o nosso corpo será assim como ele foi. E quando o anjo abriu a porta do sepulcro, Jesus não estava mais lá. Ele abriu para o povo ver que ele não estava lá, não que o corpo dele estava mais lá. De modo que no capítulo 20 do Evangelho segundo João e no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, as portas do cenáculo onde os discípulos estavam trancadas. E Lucas fala no capítulo 24 que quando Jesus apareceu no meio deles, gente, ele apareceu. Todos pensaram que era um fantasma. E Jesus disse o quê? Apalpem-me e veja que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e sangue como vocês veem que eu tenho. Eles não acreditaram porque Jesus apareceu. Assim como ele saiu, desapareceu lá do coisa e foi até o Hades, como fala em 1 Pedro, né? E como fala em Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante, que ele deixou as partes mais baixas. Ele apareceu no meio dos seus discípulos, que eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse, tem alguma coisa para comer? Aí deram, parece que foi um favo de mel e um pedaço de peixe. E ele comeu na presença deles. Então o agente penitenciário, por que a gente não compreende isso? É a morte, a gente não compreende. Sabe por que a nossa ideia aqui é democrática? É cheia de direitos, né? Mas o que era que ocorria quando alguém desobedecia um soberano? O que é que ocorre ainda hoje em alguns lugares quando alguém desobedece um soberano? Algumas vezes são mortos na hora. Outras vezes são trancafiadas para pagar, para responder julgamento. E aí ver se será absolvido, se pagará multa ou se será sentenciado à morte. Aqui no Brasil, que é um governo democrático, entre aspas, a pessoa é detida, transgrediu a lei, ela é presa, detida, aguardar julgamento para ver se paga a fiança, para ver se vai pagar com serviços comunitários, ou para ver se vai ser sentenciada à cadeia. Aqui diz que essa morte, ela é um agente penitenciário que detém a nossa alma lá presa. Entendeu? E Jesus, ele não pôde ser detido porque ele não era criminoso, ele era inocente. Daí para a gente compreender melhor a respeito de por que nós morremos. Nós desobedecemos e fomos presos na morte. Porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos ativos. Então quando chega o fim, no grego Thanatos, o corpo cai, é enterrado na sepultura, mas a alma vai ficar lá no céu. Aqueles que morrem sem Cristo. Os que não morrem, os que morrem com Cristo, vai para o paraíso, aguardar ali o que Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 10 e 11. Vai passar pelo tribunal de Cristo e na ressurreição teremos o corpo glorificado. Que Deus em Cristo assim continue abençoando. E no próximo vamos falar, se assim Deus quiser, sobre sepultura e túmulo comemorativo, que é chamado também de memorial, se assim Deus quiser.